Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e a esse vídeo. Antes de mais nada, eu quero te deixar um convite para você clicar aqui embaixo, fazer a sua inscrição e se você já tiver inscrito no canal, clica no sininho para receber recomendação e a notificação de quando os vídeos eles forem para o ar. Assim você não vai perder nada que a gente está passando aqui. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou falar a diferença entre volatilidade histórica e a volatilidade implícita. E além disso, o porquê que é importante você entender o conceito de volatilidade implícita e como entender a volatilidade implícita pode evitar que você perca muito dinheiro. Vamos lá. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que entender o que é volatilidade. Então, a volatilidade ele mede basicamente o quanto um ativo desvia do seu retorno médio ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso pegar que o índice Bovespa ele teve um retorno no ano ali de 2019 de 30%. Ou seja, se eu for pegar aqui 30% dividido por 12, isso aqui fazendo tudo juros simples, dá 2,5% de rendimento de ganho por mês. Mas sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Tem um mês que você ganha 5%, tem um mês que você ganha 1%, tem um mês que você perde menos 0,5% e por aí vai. Então o que é a volatilidade? É o quanto esse valor aqui de 5% ele se distancia desse de 2,5%. Então se ele fosse mais próximo aqui ó, de 2,5%, 2,6%, 2,4%, 2,3, a volatilidade seria bem menor, a variância seria bem menor. E isso incide no risco. O risco é calculado pela volatilidade, porque risco é incerteza. Então, quanto mais volátil a gente tiver aqui, por exemplo, subiu 20%, no outro caiu menos 10%, quanto maior a volatilidade, a variação que você tem dos resultados em cima do resultado médio, maior a volatilidade e maior o risco. Bom, tendo isso aqui em mente, a gente precisa entender agora o que é a volatilidade histórica e a volatilidade implícita. A volatilidade histórica é basicamente isso que eu mostrei. A gente vai olhar o histórico ali do índice. Ganhou, teve um retorno de 30% no ano de 2019 e um retorno médio de 2,5% ao mês. E ele vai calcular qual que é a volatilidade, qual que é o desvio ao longo do tempo, né? Qual foi o desvio que a gente teve ao longo do tempo em cima desse retorno médio. Por exemplo, a gente teve aqui um ganho de 2,5%. Então, se o mercado subiu 3%, no outro mês ele subiu só 2%, no outro ele caiu menos 1%. Eu vou fazer qual que é a diferença, vou calcular qual que é a diferença desse valor para a média de retorno de 2,5%. E aí ele vai me dar o quanto o ativo ele oscilou, qual que foi a volatilidade do ativo. Então isso daqui é a volatilidade com base no histórico. Então, você tendo a volatilidade histórica no mercado de opções, você consegue calcular qual que é o preço de uma opção com base nesses fatores. Então existe uma fórmula chamada Black-Scholes. Essa fórmula está aqui, é um cálculo e dentro desse cálculo você vai jogar algumas variáveis, que é o preço do ativo, o strike ou valor de exercício da opção, strike da opção. Você tem tempo que falta para o vencimento, ou a data de vencimento. Você tem a taxa de juros. Você tem a volatilidade da opção. Então aqui são 5 parâmetros. Peguei esses 5 parâmetros e joguei ali dentro da fórmula.
ele vai me cuspir aqui o preço teórico, o quanto a opção ela deveria custar. E aqui, se eu for pegar um exemplo prático da Petrobras, ele está me dizendo que a opção ela deveria custar 10 centavos. Só que quando eu vou olhar o preço da opção, ela não está custando 10 centavos, ela está custando R$1,15. E aí você vai falar, a fórmula não funciona. Na verdade, ela funciona. Preço do ativo, ele é padrão, ele não vai mudar, ele é um preço definido ali no mercado. Então, se a Petrobras está R$10, o preço do ativo é R$10, não tem como isso ser diferente. Strike da opção também é um preço definido, então se o valor de exercício da opção é de R$10, é R$10, não tem como ser diferente. Mesma coisa para a data de vencimento e a taxa de juros. A única variável que é calculada com base no histórico, no passado, é a volatilidade. Mas não necessariamente a volatilidade que aconteceu no passado é a volatilidade que está acontecendo agora ou que os players esperam que aconteça agora. Então, se eu jogar essa fórmula, se eu pegar esse 1,15 aqui e for jogar, por exemplo, a volatilidade histórica, ele está me dando que está de 8,5% de variação ali em cima de um retorno médio. Só que se eu for jogar e fizer esse processo aqui de trás para frente, taxa de juros ele vai me dar a mesma coisa que está aqui em cima, data de vencimento, strike da opção, a volatilidade que ele vai me dar diferente. Ele vai estar me dizendo que a volatilidade está em 85% de variação ali no ano, em cima do retorno. Tá? Então, eu vejo que a volatilidade aqui ela está muito mais alta do que a histórica. Essa volatilidade, que a fórmula me cuspiu de trás para frente, se chama volatilidade implícita. Então, é a volatilidade que os players esperam para o mercado. O que acontece? Opções é um mecanismo de proteção. Então, quando o mercado começa a surgir incertezas e que os players esperam que vai ter muita volatilidade, eles correm para as opções, começam a comprar. Isso faz com que a demanda pelas opções, o excesso de demanda, faz com que o preço das opções ela suba. Ou seja, os players estão esperando que vai acontecer ou vai ter uma grande volatilidade no mercado. Então eles correm para as opções, porque opções é um mecanismo de defesa para minimizar risco, e risco é volatilidade. Então isso faz com que a volatilidade implícita ela suba. Só que aqui a gente tem um detalhe super importante. A volatilidade, normalmente ela fica girando em bandas. Como assim? A volatilidade implícita ela bate aqui num ponto mínimo, vai para um ponto máximo, volta para um ponto mínimo e vai para um ponto máximo. Então o que é importante você saber? Que se a volatilidade implícita ela está alta e você compra uma opção a seco, você está comprando volatilidade. O que isso quer dizer? Significa que se a volatilidade subir mais, essas opções elas vão ficar mais caras e sua opção vai valorizar, ou seja, você ganha se a volatilidade subir. Mas se você compra uma opção e a volatilidade está lá nas alturas e o mercado começa a se estabilizar, a volatilidade ela começa a cair, significa que você está comprado em volatilidade e a volatilidade caindo faz com que o preço das opções caiam também e você vai perder dinheiro. E por que é importante saber isso? 2018, greve dos caminhoneiros, em 3 dias o mercado, a Petrobras caiu 47%. O mercado desabou e o que as pessoas pensaram? Petrobras vai corrigir, vai voltar. E o que aconteceu com a Petrobras? Ela voltou, ela corrigiu. Mas qual foi a grande ideia das pessoas que tiveram esse pensamento e que acreditavam que a Petrobras ia corrigir? Eu vou comprar opções de compra, eu vou comprar call para tentar pegar justamente essa movimentação de alta do mercado. Porque se o mercado subir, as opções vão subir também. Correto? Errado. A volatilidade ela despencou. Quando o mercado despencou lá de cima da máxima histórica e caiu 47% em 3 dias, os preços das opções dispararam. A volatilidade implícita ela foi nas alturas, porque opções é um mecanismo de proteção. Depois que a Petrobras ela começou a corrigir, a volatilidade implícita despencou. Isso fez com que o preço das opções eles também despencasse, não acompanhasse a movimentação de alta do ativo.
Então, quem comprou call acreditando na correção do mercado provavelmente perdeu dinheiro. Qual que é a possibilidade que eu tenho? Qual que é a saída para eu não ficar totalmente exposto a essa volatilidade? Eu acredito que o mercado ele vai subir e eu não quero perder se a volatilidade cair. Você consegue minimizar o efeito da volatilidade com algumas estratégias e algumas estruturas específicas. Exemplo, trava de alta. Trava de alta você compra uma call e vende uma call aqui em cima, são duas estruturas, e se a volatilidade cair, as duas opções elas se desvalorizam. Então o efeito da volatilidade ele não bate pesado nesse tipo de estrutura. Você não perde tanto dinheiro se a volatilidade implícita ela cai. Então esse conceito de volatilidade é importantíssimo para saber qual tipo de estratégia você vai estar montando. Um lançamento coberto é uma estratégia de venda de volatilidade. Então, se a volatilidade está lá nas alturas, é interessante você montar esse tipo de estratégia, porque se a volatilidade cair, você ganha dinheiro. E as taxas que elas são pagas são taxas altíssimas e você ganha bastante com isso. Por exemplo, com a greve aí, com o movimento do coronavírus, a gente chegou a pegar taxa em lançamento coberto para a Petrobras de 25% em pouco menos de um mês. Taxa altíssima, porque a volatilidade estava nas alturas, o preço das opções estavam caríssimos. Como a gente viu, uma opção que deveria custar 10 centavos pelo cálculo de Black & Scholes está R$ 1,15. Então, se essa opção ela secar, o retorno, a taxa que você ganha, acontece de forma muito mais rápida e muito mais intensa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido bastante. Se você tiver gostado, deixe seu like, o seu joinha. Coloca aqui nos comentários do que você achou, qual foi a parte mais importante para você. E coloca a sua dúvida também. Compartilhe com quem você acredita que seja interessante esse vídeo. E vamos para a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.